Então, falamos sobre os princípios técnicos da psicofarmacologia psicodinâmica. Até agora, abordamos os 2 primeiros dos 6 princípios: evitar uma divisão mente-corpo e saber quem é o paciente. Vamos passar para os próximos princípios. Nesta sessão, começaremos a analisar particularmente as questões relacionadas à ambivalência na prescrição. Em termos de ambivalência, é provavelmente importante reconhecer que, para muitos, e provavelmente para a maioria de nossos pacientes, há algum grau de ambivalência em relação ao tratamento. Eu não quero tomar medicamentos, e a maioria dos meus pacientes não quer tomar medicamentos. Portanto, há uma certa ambivalência embutida. Mas mais do que isso, nossos pacientes, em especial, muitos dos quais tiveram experiências negativas no início ou foram prejudicados pelo cuidado, têm muitas preocupações. E, curiosamente, um estudo realizado por Piguet, um sociólogo que entrevistou cerca de 125 pacientes com histórico de depressão e aos quais haviam sido prescritos medicamentos, fez um estudo analítico de fator aberto em que simplesmente pediu aos pacientes que falassem sobre seu tratamento com medicamentos. Em seguida, eles reuniram as cerca de 125 entrevistas e identificaram 15 temas que se estendiam por essas entrevistas. Desses 15 temas, os 4 temas mais comuns quando as pessoas falavam sobre seus medicamentos eram todos sobre ser prejudicado. Foi preciso chegar ao 5º tema, o 5º tema mais comum, para que os pacientes começassem a falar sobre como achavam que seus tratamentos os beneficiavam. Portanto, esse tipo de coisa está acontecendo, e nossos pacientes estão trazendo todos os tipos de sentimentos de ansiedade complicados. E sabemos que a ambivalência do paciente está diretamente relacionada à não conformidade, de modo que os pacientes que chegam com ambivalência já têm, desde o início, 2 vezes mais chances de interromper a medicação e 3 vezes mais chances de interromper a medicação se tiverem qualquer tipo de experiência adversa. Mas nossos pacientes também trazem ambivalências sobre a doença. Quando os pacientes são ambivalentes em relação à doença, quando ficam doentes de alguma forma, podem descobrir que há ganhos secundários. Sabe como é? Quando você recebe esses limões, você meio que descobre como fazer uma limonada com eles. E quando isso acontece, os pacientes que estão obtendo ganhos secundários com a doença têm menos probabilidade de se recuperar. E sabemos que a disposição do paciente para mudar exerce uma influência importante sobre a eficácia ou não do tratamento medicamentoso. E os pacientes também podem ser ambivalentes em relação ao cuidado. Portanto, eles tiveram experiências adversas precoces, e o trauma precoce está correlacionado com o aumento da resistência ao tratamento. E, como eu disse em uma palestra anterior, também há legados de opressão sistêmica. Os pacientes estão trazendo esse legado na forma de desconfiança médica, o que torna os pacientes talvez menos capazes de fazer uso dos tratamentos que temos a oferecer. E, é claro, se não estivermos atentos, também podemos acabar colocando em prática esses aspectos da opressão sistêmica e, na verdade, contribuindo para o problema em vez de ajudar a resolvê-lo. Portanto, algumas das coisas que fazemos em relação à ambivalência é querer atendê-la. E uma maneira simples de fazer isso logo no início é perguntar ao paciente quais são seus sentimentos em relação ao uso de medicamentos. E, com muita frequência, os pacientes lhe dirão imediatamente sobre suas ambivalências. E isso, novamente, não é algo que deva tomar muito tempo. Isso pode fazer parte de uma entrevista inicial e leva talvez 2 minutos para ter uma ideia de como os pacientes se sentem em relação ao uso de medicamentos. Também devemos estar atentos a evidências de ambivalência, se o paciente não nos contar sobre isso, se houver não adesão, se os pacientes estiverem trazendo muitas preocupações sobre os efeitos colaterais ou outros aspectos do tratamento, ou se estiverem tendo efeitos colaterais em uma taxa que não necessariamente faça sentido farmacologicamente, ou que nos faça questionar se essas são respostas nocebo. Todos esses aspectos devem nos alertar para a possibilidade de haver um grau de ambivalência em jogo que esteja interferindo na capacidade do paciente de fazer uso saudável dos medicamentos. Quando começamos a suspeitar que ele possa estar presente, procuramos saber se pode haver ganhos secundários, todos os tipos de coisas que interferem em outras recompensas mais primárias do mundo. Talvez queiramos começar a nos perguntar se os sintomas estão servindo a funções defensivas para o paciente ou ajudando a administrar efeitos intoleráveis. Ou então, pergunte-se se os sintomas estão servindo como comunicação ou algum tipo de moeda de troca em uma relação médico-paciente. Você pode imaginar um paciente que reluta em melhorar
Porque quando ele vem até você, como médico, você é a única pessoa, o único momento no mês em que alguém está interessado, preocupado e atencioso. Assim, o paciente pode relutar em abandonar os sintomas, porque essa é a maneira de dizer, preciso de seus cuidados. Ou por outro lado, o paciente tem muitas experiências adversas precoces e uma verdadeira preocupação com o cuidado, e por isso, investe em mostrar que não se pode confiar nos cuidadores, que não se pode recorrer a eles, que ninguém realmente o ajuda, que você está por conta própria. Assim, esse paciente também pode usar seus sintomas para tentar comunicar algo sobre sua raiva, sobre a ineficácia do cuidado que você pode obter no mundo, inclusive de você, seu médico. Outra maneira de chegar à ambivalência é simplesmente perguntar: o que o paciente tem a perder se o tratamento funcionar? Agora, nesse caso, em particular, acho fundamental que, se você for fazer essa pergunta, faça-a na primeira sessão, ou talvez na segunda sessão, antes que surjam quaisquer transferências, antes que você se frustre com a falta de resposta do paciente, ou que ele se frustre com a falta de resposta, porque então, se você fizer a pergunta, o que você tem a perder se o tratamento funcionar, ele a ouvirá na defensiva e provavelmente com razão, porque ela começa a ter alguma culpa. Portanto, os pontos principais dessa palestra. De uma perspectiva psicodinâmica, os pacientes, como todas as pessoas, têm conflitos que podem complicar muitos aspectos de suas vidas, inclusive o uso de cuidados psiquiátricos. A ambivalência em relação a medicamentos, médicos, cuidados ou até mesmo a própria saúde contribui para a refratariedade ao tratamento. Portanto, algumas das coisas que fazemos com relação à ambivalência é querer atendê-la. Uma maneira simples de fazer isso logo no início é perguntar ao paciente quais são seus sentimentos em relação ao uso de medicamentos. Além disso, fique atento a evidências de ambivalência se o paciente não nos contar sobre isso.